Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, o Vasco aí está a um passo de anunciar a contratação do zagueiro argentino Manuel Capasso. Vamos falar dessa situação, vamos falar também aqui o que está acontecendo com o meia Orediano, por que o Vasco ainda não anunciou oficialmente essa contratação. Vamos falar aqui do goleiro Ivan, que já está no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Vasco. Também vamos falar do Souza. Será que o volante vai retornar à Colina? Existe uma possibilidade sim dele voltar para o Vasco. Vamos explicar como que está a situação do jogador atualmente. Fiquem até o final. Além disso, muita coisa no nosso canal. Mas antes já vai deixando o like aí, como de costume, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal, ficar por dentro das novidades, notícias do nosso Vascão. Valeu a galera que tá sempre aí se inscrevendo diariamente aqui, chegando inscrito novo no nosso canal. Bom, pessoal, o diretor do Vélez falou aí a respeito do impasse na transferência aí do Orediano para o Vasco, né? De acordo com o dirigente Christian Bacedas, diretor do Vélez disse que não tem detalhes do que falta para o acordo e justificou que são questões de advogados e contadores, né? Porém, segundo foi apurado pela ESPN, a tendência é que haja um avanço e o final feliz nessa negociação. Em breve, o Orediano seja anunciado oficialmente pelo Vasco. O torcedor vascaíno segue apreensivo, né? Com medo do jogador dar para trás, o jogador voltar para o Vélez e o Vasco não contratar ele. Já está tudo certo. O principal, né? Entre o Vasco e o Vélez, o próprio atleta já está treinando normalmente lá com o elenco do Vasco. Só faltam realmente esses detalhes burocráticos para o Vasco anunciar oficialmente a chegada do Orediano, que chega aí para ser nosso ponta direita, né? O jogador também atua ali como meia, mas a posição que ele atua melhor, joga mais, é pela ponta direita. Por ser canhoto, o jogador sempre puxa para o lado esquerdo para chutar, para driblar, fazer uma jogada plástica, né? Um jogador de muita qualidade técnica, e a gente espera muita coisa desse jogador. Vamos aguardar os próximos dias se o Vasco vai oficializar a chegada do Orediano. Quem sabe até sexta-feira o Vasco não anuncia oficialmente a contratação do argentino. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias do Vasco, né? O volante De Lucas sentiu dores na coxa e o exame detectou um edema. O jogador sentiu dores no último treinamento dessa segunda-feira. Ele foi submetido a um exame na terça-feira e foi evidenciado o edema no local. O jogador que chegou ao Vasco em dezembro após ter jogado no Bahia nas últimas 3 temporadas. O volante de 22 anos já vinha treinando há algum tempo aí com o elenco do Vasco, desde a representação aí para a pré-temporada. E muito possivelmente ele desfalcará o Vasco aí na viagem aos Estados Unidos para os amistosos contra o River Plate e também o Inter Miami. Os jogos acontecerão no dia 17 e dia 21. Vale ressaltar que a delegação do Vasco embarca para os Estados Unidos na próxima sexta-feira. E no sábado o Vasco entra em campo aí pelo Campeonato Carioca. E muito por isso o Vasco hoje reforçou a sua equipe, né, cara? A sua equipe que vai disputar o Campeonato Carioca. E o Vasco comunicou oficialmente que o lateral esquerdo Julião, o volante Lucas Eduardo, o meia Marlon Santos e o atacante Paixão, que estavam na disputa da Copinha desse ano de 2023, retornarão à Colina para incorporar o elenco profissional do Vasco, visando aí os próximos compromissos. E com certeza esses jogadores estarão à disposição aí para a rodada inicial do Campeonato Carioca no próximo sábado contra o Madureira. O Vasco irá estrear, e como eu disse, pelo Campeonato Carioca às 6 horas da tarde, ou para quem preferir às 6 horas da noite, em São Januário. Deixe aí nos comentários o que você acha aí da subida desses atletas aí para o profissional do Vasco, e eles farão parte aí do elenco que disputará o Campeonato Carioca de 2023. Bom, pessoal, de acordo com o Globoesporte.com, o Corinthians estipula metas e o Vasco pode ser obrigado a comprar 90% dos direitos econômicos do goleiro Ivan, o goleiro que inclusive já está no Rio de Janeiro, realizando exames médicos para assinar contrato com o Vasco e ser oficializado pelo clube. O Corinthians irá emprestar o goleiro ao Vasco até o final dessa temporada, mas pode obrigar o Vasco a comprar o atleta no fim do seu vínculo aí com o nosso time. O goleiro que estava no Zenit da Rússia retornou após um empréstimo ao Corinthians e o Corinthians irá emprestar ele ao Vasco. O que pega aí nessa negociação é a possibilidade de compra do atleta em definitivo ao término do contrato, né? De acordo com o Globoesporte.com, as possibilidades que irão validar a obrigação de compra do Vasco são as seguintes, né? Primeiro cenário, o Vasco teria que adquirir uma fatia menor dos direitos do jogador se ele fizer um determinado número de jogos atuando por mais de 45 minutos em campo.
O segundo cenário seria aí se ultrapassar essa primeira marca e o clube terá que comprar 90% dos direitos do atleta. Então tenha noção de qual será esse valor que o Vasco terá que pagar ao Corinthians para ficar em definitivo ao término do empréstimo do goleiro de 25 anos que chega aí agora ao Vasco, que será o nosso titular dessa temporada, jogador que vai ter a grande oportunidade da sua carreira, jogando em um grande clube e chegando realmente para ser titular absoluto aí na meta do Vasco. Deixe nos comentários o que você acha dessa cláusula de obrigação de compra após aí o empréstimo do goleiro Ivan, caso ele vá bem com a nossa camisa. Bom, pessoal, agora vamos falar do mercado da bola, né, cara? A gente acabou de falar do Ivan, o jogador já está praticamente fechado com o Vasco, e quem também está por detalhes para fechar com o Vasco é o zagueiro Manuel Capasso. De acordo com as informações aí do canal do Pedrosa, né, lá do Lucas Pedrosa, jornalista vascaíno, o Vasco está muito perto de acertar a negociação com o Atlético Tucumã e fechar a contratação do zagueiro Manuel Capasso. Com o jogador já está tudo acertado, falta somente acertar com o clube argentino a forma do pagamento. Em breve devemos ter mais novidades quanto a essa contratação. O jogador quer jogar no Vasco, nunca escondeu aí o desejo de vir jogar no Vasco, né? Ele não negou nenhuma vez a possibilidade de jogar no Vasco e com certeza chega para ser titular também no time do Vasco. A gente espera muita coisa desse zagueiro, muito possivelmente ele formará a dupla de zaga com o Léo Pelé aí no Campeonato Brasileiro na temporada de 2023 e o Vasco contratando ele em definitivo deverá ficar muitos anos vestindo a nossa camisa. Bom, pessoal, e hoje também tivemos aí novidades quanto ao volante Souza, jogador que irá deixar o Besiktas da Turquia no meio do ano, pode retornar ao Vasco. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o jogador tem um grande desejo de retornar ao futebol brasileiro e o Vasco surge aí com uma grande possibilidade para o jogador voltar a jogar aqui no Brasil. Inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato com o Vasco, já que não terá o seu contrato renovado no clube turco. Só que caso o Vasco contrate ele, ele chegará no meio do ano, após o término de contrato aí com o Besiktas. Jogador que, apesar de ser titular e por alguns jogos ter sido capitão do Besiktas, não irá renovar seu contrato. De acordo com as informações, o Botafogo também pode ser um dos clubes interessados na contratação do Souza. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa possibilidade do Souza? Tá tendo uma grande rejeição do torcedor vascaíno esse nome, né? O torcedor não quer ver nem pintado de ouro o Souza na Colina, por ele ter preferido jogar em vários outros clubes, ao invés de voltar para o Vasco alguns anos atrás, né? O Vasco precisava muito do futebol do Souza em alguns anos, né? Que o Vasco teve muitas dificuldades. Ele vivia falando do amor pelo Vasco, do carinho que ele tem pelo clube, mas nunca quis voltar a jogar no nosso clube. Diferentemente do que fez o Alex Teixeira, demorou um pouco, mas voltou, né? O Souza não quis voltar, preferiu continuar no futebol do exterior, assinou com o Besiktas no momento que ele poderia voltar para o Vasco. O torcedor estava muito esperançoso da volta do Souza e quando vê as notícias, o cara fecha com o Besiktas. Na minha opinião, eu não contrataria o Souza, traria um outro volante aí para a posição, um jogador mais jovem, com certeza que joga mais do que o próprio Souza, que já está há um tempão jogando lá no futebol do Oriente Médio e também na Turquia, que são campeonatos fraquíssimos, né? A gente viu o que aconteceu com o Alex Teixeira, o jogador chegou num primeiro momento com status de craque, para ser o melhor jogador da Série B do Campeonato Brasileiro e terminou a segunda divisão no banco de reservas aí do Vasco, pegando banco para jovens jogadores da base do Vasco. Isso porque ele passou anos e anos jogando na China e também na Turquia, onde são campeonatos fraquíssimos, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Souza retornar à Colina. Eu acho que esse nome terá uma grande rejeição tanto do torcedor vascaíno e também da diretoria do Vasco, até porque a filosofia de contratações do Vasco não é de contratar jogadores acima dos 30 anos. Tanto que o jogador mais velho que o Vasco vai contratar, que ainda não contratou, é o volante Jair, jogador de 28 anos. Chega em tese para ser o mais experiente desses reforços contratados aí pelo Vasco até o momento. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.